E o Evangelho de hoje, Jesus nos oferece uma promessa que ecoa através dos séculos e que toca o anseio mais profundo do coração humano: a liberdade. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Não é uma liberdade qualquer. Não é simplesmente a ausência de opressão externa. É uma liberdade essencial, radical, total. Aquela que vem de dentro e transforma toda a existência. Jesus começa dirigindo-se aos que nele tinham acreditado. Ele os convida à permanência. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. A verdadeira fé não é momentânea, não é a emoção passageira. Ela exige constância, fidelidade, perseverança. Só quem permanece na palavra conhece a verdade. E é essa a verdade. Não a que se aprende com teorias humanas, mas a que se recebe do Verbo eterno que liberta. A cada vez que nós rezamos, que nós nos colocamos à disposição de Deus, que nós o buscamos conscientemente através das nossas orações, Ele preenche a nossa fé, né? Ele preenche, Ele dá completude, Ele dá sentido. Então, às vezes, muitas vezes, a gente não sente a vontade de rezar, a preguiça fala mais alto, né? A má vontade fala mais alto. A gente muitas vezes começa a enganar a nossa mente, começa a colocar desculpas no nosso pensamento. E aí, quando esses pensamentos vencem a nossa vontade, a vontade de Deus, nós deixamos de rezar e de nos colocar na presença dEle. Já os judeus, na época de Jesus, ao ouvirem isso, se ofendem. Ao ouvirem que precisam permanecer na fé, que precisam prevalecer a vontade de Deus, eles dizem: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Aqui está o primeiro obstáculo, a verdadeira liberdade, a ilusão de já estar livre. Muitas vezes a gente acha que estar livre é fazer o que a gente quer, fazer tudo aquilo que nos dá na telha. Mas se você é livre porque você acha que eu sou livre porque eu bebo a hora que eu quiser, eu sou livre porque eu fumo a hora que eu quiser, eu sou livre porque eu vou aonde eu quiser, você é preso às suas vontades, você é escravo do seu desejo, da sua carne, você é escravo do pecado. Por isso nós não podemos dizer que ser livre é fazer tudo aquilo que nós fazemos, que nós quisermos. Ser livre é fazer a vontade de Deus. Ser livre é se colocar na presença dEle e ser libertado de tudo aquilo que nos prende aqui neste mundo. A escravidão mais perigosa não é a que se opõe ou a que se impõe de fora, mas a que habita dentro do nosso coração, que se disfarça de segurança, de orgulho, de tradição. Jesus então vai ao ponto: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eis a raiz da nossa prisão. O pecado nos amarra, nos cega, nos ilude. Ele promete liberdade, mas entrega cativeiro. Ele seduz com aparência de vida, mas rouba a paz, a alegria, a dignidade. E por isso Jesus afirma: o escravo não permanece para sempre na família, mas o filho permanece nela para sempre. Aqui está o centro teológico desta passagem. O filho tem autoridade sobre a casa, o filho conhece o pai, o filho é o único que pode nos introduzir na intimidade com Deus. E mais, ele é o único que pode nos libertar de verdade, porque ele não apenas ensina a liberdade, ele é a liberdade encarnada. Sua vida, sua cruz, sua ressurreição são o caminho que rompe as correntes do pecado e nos devolve a condição de filhos. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ser livres, então, não é fazer o que se quer, meus irmãos. É fazer o que Deus quer. É não estar mais sob o domínio do ego, da vaidade, do medo, do vício, do passado. É viver como Jesus viveu, em comunhão com o Pai, movido pelo Espírito Santo, orientado pelo amor. Os ouvintes de Jesus se dizem filhos de Abraão, mas querem matar aquele que lhes fala a verdade. A filiação não se mede por sangue ou tradição, mas por obras. Jesus os convida a praticar as obras de Abraão, obras de fé, de escuta, de obediência. Mas eles resistem. E por isso ele diz: se Deus fosse o vosso Pai, vós certamente me amaríeis,
Quem ama a Deus reconhece sua voz no Filho. Quem ama a verdade acolhe a palavra. Quantos de nós dizemos que cremos em Jesus, que ouvimos a tua voz, mas que não nos abandonamos, não o amamos de volta como ele nos ama? O Evangelho nos chama a olhar para dentro de nós e perguntar, meus irmãos, do que é que nós precisamos ser libertos? O que ainda nos prende? O que nos impede de viver como filhos e filhas livres no amor de Deus? Jesus continua a nos oferecer sua palavra. Continuamos convidados a permanecer nela. E se permitirmos que Ele nos liberte, então sim, conheceremos a liberdade verdadeira. A liberdade dos filhos de Deus. A liberdade para a vida eterna. A liberdade rumo à salvação. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que nesse dia você possa abrir o coração e conhecer a verdade. E essa verdade vai te libertar daquilo que tem te prendido. Pode ser vício, pode ser qualquer coisa que não agrada a Deus. Quando você permitir que o Espírito Santo haja na sua vida, quando você clamar por Ele para que Ele seja presente na sua vida, Ele vai te revelar tudo aquilo que está errado na sua vida e que não faz a vontade de Deus, que não agrada a Deus. A gente só vai ser livre quando realmente nós agirmos verdadeiramente conforme nós dizemos que cremos em Jesus. Dizer, eu creio em Cristo, Cristo me salvou, Cristo me ama, eu amo a Cristo, mas não agir conforme Cristo pede, você se torna mentiroso, você se torna hipócrita, você se torna alguém que está vivendo de aparências. Então que você possa, meu irmão, se entregar completamente à vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é obedecer os seus mandamentos, é se colocar na presença dEle continuamente, mesmo contra a sua vontade, mesmo contra o seu bel prazer, mesmo sem o seu conforto, mesmo que você tenha que sair de debaixo das cobertas para rezar num frio, mesmo que tudo compete contra, parece que tudo corre contra a sua vontade de rezar, tudo favorece ao distanciamento de Jesus. É contra isso que nós lutamos, é contra essas forças que vão nos dizendo e colocando em nosso pensamento para nós pararmos de rezar, para pararmos de seguir a Jesus, para muitas vezes dar desculpas de não participar de alguma reunião, de alguma oração, de alguma missa. É contra tudo isso que nós lutamos. E esse inimigo se chama eu. Esse inimigo se chama você. É uma luta diária de você contra você mesmo. Quando você ama mais Jesus do que a si mesmo, o fardo fica leve. Mas quando você ainda ama as suas vontades, ama o seu prazer, aí o fardo fica pesado. Porque é uma luta constante de você contra você mesmo. E não tem espaço para Jesus entrar. Deixe Ele entrar, irmão. Abra a porta e deixe Ele fazer morada. E aí a sua luta vai ter o soldado principal na linha da frente, que é Jesus Cristo. Deus abençoe você. Maria Santíssima te cubra com o manto protetor. E que essa quarta-feira seja a quarta-feira da conquista da sua liberdade. Amém? Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.